E agora, você irá ouvir a quarta e última parte desta ministração sobre o tema Família, Projeto de Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar o assunto que estamos tratando sobre família, projeto de Deus. É um assunto muito extenso, muito importante, ainda mais dentro desse tempo que estamos vivendo, às vésperas, às portas do arrebatamento da igreja. E meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre pais e filhos. Nós vamos encerrar hoje. Nós temos muita coisa para trazer para os amados irmãos. Nós não teremos condições de abordar e tratar todas as passagens bíblicas. Por isso já quero pedir ao amado irmão para que tome nota. Pegue um papel, uma caneta. Nós vamos falar daqui a pouco os versículos. Então aquilo que nós não conseguirmos falar, que o amado irmão possa olhar depois com calma na palavra de Deus e analisar ponto a ponto quais são as responsabilidades dos pais, dos filhos diante de Deus, da palavra do Senhor. Queridos, a palavra de Deus é o nosso norte, nós já falamos isso. Tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Deus nos deixa a palavra do Senhor para que nós possamos andar nesta terra aqui sem desviar o foco em direção à eternidade. Tudo, absolutamente tudo, nós precisamos olhar na palavra de Deus. Absolutamente tudo. Negócio está na palavra de Deus. Relação com família está na palavra de Deus. Relação entre irmãos está na palavra de Deus. Relação pais e filhos está na palavra de Deus. Não há nenhum assunto que não esteja na palavra do Senhor. Absolutamente todos estão alinhados e estão dentro da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos ter a palavra do Senhor como nosso norte. Olhar, por exemplo, nós vamos tratar aqui então dos pais. Qual é a responsabilidade dos pais diante da sociedade, diante do Senhor, né? Mas qual é a responsabilidade dos pais? Está na palavra de Deus. Nós não podemos fazer as coisas do jeito que nós achamos. Não, está na palavra de Deus. Então, queridos, os amados, peguem material de anotação, nós vamos falar daqui a pouquinho. Antes disso, vejam só que coisa interessante. Meus amados irmãos, quando a mamãe está grávida, vejam só, a criança a partir da 21ª semana de gestação, olha que poderoso, um pouco mais de 5 meses, ou em torno de 5 meses, já é desenvolvido na criança a audição, a criança já começa a ouvir. Olha que poderoso. E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça. A criança ainda não enxerga, ela ainda não consegue falar, mas ela consegue ouvir. Deus, quando faz as coisas, Ele faz de forma perfeita. E a criança, já a partir dos 5 meses, ela já começa a ouvir. Por isso, a importância dos pais, e muitos pais ignoram isso. A partir do momento que a criança já começa a ouvir, os pais já podem falar, a criança já está ouvindo a voz do pai, a voz da mãe. E a criança já começa a absorver o ensino, aquilo que você fala para ela. E o que eu devo falar com uma criança que está no ventre de minha mãe? Falar da palavra de Deus, orar com a criança, ler a Bíblia para que ela ouça. Meus amados irmãos, isso é glorioso demais. Deus, Ele faz as coisas de uma forma tremenda, maravilhosa. A criança já consegue ouvir a palavra de Deus estando no ventre materno. Queridos, lembrem quando Maria visita a sua prima Isabel. O que aconteceu? Só pelo fato de Maria falar, a Bíblia diz que a criança, ela se move no ventre materno de Isabel, só pelo fato de ouvir. Meus amados irmãos, há um poder muito glorioso, maravilhoso, e nós não nos damos por conta disso. Os pais muitas vezes não sabem, por isso nós precisamos ir para a palavra de Deus. Queridos, os filhos, eu quero dizer uma coisa para os pais. Pais, os filhos não são de vocês. O Senhor os emprestou, eles são de Deus, são herança do Senhor, nós vamos ver isso agora. São herança do Senhor. O Senhor emprestou
as crianças para vocês. Então vejam a responsabilidade que vocês têm nas mãos de conduzir os filhos que não são de vocês, são de Deus, para o céu, para a eternidade. E nós, como pais, nós vamos responder diante do Senhor pelo ensino que nós temos dado aos nossos filhos. Se eles optarem lá na frente em seguir um caminho contrário, a responsabilidade é deles. Mas quando eles são pequenos, nós temos a responsabilidade de ensiná-los no caminho que devem andar, diz a palavra do Senhor. Nós temos essa responsabilidade. Então o desenvolvimento da criança, meus amados irmãos, ela começa muito cedo. Muitos acham que a criança, você precisa falar do Senhor lá na frente. 12, 14 anos, não, meus queridos irmãos, a criança desde pequena, nós precisamos falar deles, porque ali entre 3 a 8 anos, tudo que eles aprendem nesse período é que vai formar a vida deles. Se você ensinar a criança o caminho, a Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for adulta não se desviará dele. A criança vai absorver o ensino. Mas o que nós estamos vendo hoje? Meus amados irmãos, estamos vendo hoje pais sem autoridade, pais que deixam as crianças fazerem o que querem fazer, pais que não ensinam o caminho do Senhor. Estamos vendo crianças dentro das igrejas de forma totalmente irreverente. Por quê? Porque os pais não ensinam a reverência, e a Bíblia diz, guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Meus amados irmãos, eu fui educado dentro da igreja luterana. Eu me lembro, há 40 anos, nós estávamos sentados, as crianças sentavam na frente, nos primeiros bancos, e ai de nós, se nós não ficávamos quietos no culto, em total reverência ali na casa do Senhor. Em casa a conta era acertada. E se não acontecia dali, a gente levava um puxão de orelha dentro da igreja. Por quê, meus amados irmãos? É a casa de Deus, é a casa do Senhor. É a casa do Senhor. Meus amados irmãos, nós não podemos trivializar com as coisas de Deus. Hoje eu vejo os pais totalmente sem autoridade. Crianças correndo no culto para cima e para baixo, crianças subindo no banco, crianças riscando o banco, crianças brigando contra as crianças dentro do culto da igreja. Meus amados irmãos, não pode ser assim. Isso é falta de autoridade dos pais. Queridos pais, vocês têm uma autoridade diante de Deus. Vocês têm a autoridade de Deus. Não deixem as crianças fazer o que elas querem fazer. Nós vamos ver isso agora na sequência. Outro ponto importante, queridos. Pais, tudo aquilo que nós falamos tem poder. Toda palavra que sai da nossa boca tem poder. Ainda mais a palavra do pai e da mãe sobre os filhos. Por isso eu quero pedir algo, meus queridos. Jamais amaldiçoem os seus filhos. Apenas abençoem. Quando você abençoa os seus filhos, quando você fala, por exemplo, vamos supor que o seu filho não está na presença de Deus. Diga, o meu filho vai ser um servo de Deus. Mesmo que ele não esteja, mas traga à existência aquilo que não existe. O poder da palavra é isso. Mas eu já ouvi pais dentro das igrejas falarem assim, por exemplo, em relação aos seus filhos. Olha, meu filho não tem jeito. Meus amados irmãos, aquilo que sai da tua boca, você lança uma maldição sobre o teu filho. Eu já vi um pai, uma mãe, não me recordo ao certo agora, falar, olha, meu filho é um pestinha. Meus queridos irmãos, pestinha é o nome do adversário, de Satanás. Você simplesmente lança o teu filho para longe do caminho do Senhor. Então apenas que da boca de você saiam as bênçãos em relação aos seus filhos. Veja, meus amados irmãos, 2 exemplos. Esaú e Jacó. Jacó abençoa, concede as bênçãos favoráveis para a vida de Jacó, e assim aconteceu. Ao passo de Esaú, foi o contrário. Vejam as bênçãos ali de Noé em relação aos seus filhos. Vejam a situação de Cã, por exemplo, se reflete até os dias de hoje. Mas houve o quê? Houve uma palavra proferida naquele tempo. Meus amados irmãos, aquilo que sai da nossa boca tem autoridade.
tem poder. A nossa palavra tem poder. A palavra do pai e da mãe tem poder. Então apenas traga à existência aquilo que não existe, aquilo que coloca o teu filho no céu. Olha, ele vai ser um servo de Deus, vai ser uma serva de Deus, vai ser um instrumentista na casa do Senhor, vai ser um pastor, vai ser uma pastora. Traga à existência aquilo que não existe. Apenas abençoe os teus filhos. Fale coisas favoráveis. Meus amados irmãos, jamais chega e diga, mesmo que a situação não seja, a situação às vezes não é favorável, mas que você possa, diante de Deus, trazer a existência dessas coisas. Meus queridos irmãos, existem 2 momentos do dia que vocês devem ter um total cuidado com os filhos: quando eles acordam e quando vão dormir. As primeiras palavras do dia é que vão ficar na mente deles, e as últimas palavras do dia. Então eu peço aos irmãos, o que vocês fazem com seus filhos? Orem, leiam a palavra. Queridos irmãos, 5 minutos, não precisa mais do que isso. 5 minutos vai ser o suficiente para que a palavra tenha um poder, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela santifica. João 17, a palavra do Senhor, ela santifica. Então, meus amados irmãos, quando você fala da palavra do Senhor, lê ali 1 versículo, 2 versículos, ora com eles, isso é poderoso. E quando eles vão dormir, que as últimas palavras que eles vão ouvir sejam a respeito da palavra de Deus, e eles vão dormir, aquela palavra do Senhor vai trabalhar na mente deles. Pais, vocês têm uma responsabilidade muito grande seus filhos. Não ignorem isso. Meus queridos irmãos, anotem por gentileza os versículos. Então, sobre os pais, Salmo 127, versículo 3, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, Provérbios 22, versículo 6, Efésios 6, capítulo 4, Provérbios capítulo 13, versículo 24, Provérbios 19, versículo 18, Provérbios 22, versículo 15, Provérbios 23, versículos 13 e 14, Provérbios 29, versículos 15 e 17, e agora aqui para os filhos, Efésios 6, de 1 a 3, Colossenses 3, versículo 20, Provérbios 6, capítulo 6, versículos 20 ao 23, Êxodo 21, capítulo 15, Deuteronômio 21, do versículo 18 ao 21, Provérbios 30, versículo 17. Amém? Nós não vamos ter tempo de abordar todos, mas eu quero começar aqui com a primeira referência, Salmo 127, versículo 3. Essa é a passagem que nós falamos que os filhos não são de vocês. 127, versículo 3. Os filhos não são nossos. Vejam só o que a palavra do Senhor ela diz. 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos não são nossos, meus amados irmãos. Os filhos não são nossos. Eles são do Senhor. E nós recebemos uma herança para cuidar da herança de Deus. Os filhos são de Deus, mas o Senhor nos entrega para que nós venhamos cuidar deles. Amém? Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. Meus queridos irmãos, aqui está uma passagem muito maravilhosa e muito poderosa. O ensino da parte do Senhor muito profunda. E muitas vezes é ignorado pelos pais, pela igreja de uma maneira geral. 6, versículo 4 diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em teu coração. Veja agora: ensine-as com persistência aos seus filhos. O que a palavra diz? Persistência, ou seja, dia e noite, todo momento. Converse, olha só que poderoso. Converse sobre elas, sobre as palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Meus amados irmãos, vejam o que a palavra do Senhor diz.
o cuidado com os nossos filhos. Em todo o tempo nós precisamos ensinar a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, eu fico pasmo, o que eu vejo hoje? As pessoas, os pais, eles estão entregando o celular na mão das crianças para que elas olhem desenhos ou olhem outras coisas, mas não falam da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, não façam isso. Eu suplico para vocês, não entreguem celular na mão de criança, não entreguem tablets, não entreguem computador, não façam isso. O computador, isso é um portal de acesso ao mundo, e é daquilo que não agrada a Deus. Você está jogando no colo do teu filho simplesmente um mundo de imoralidade. Um mundo de imoralidade. Ah, mas pastor, eu vejo, eu acompanho, meu querido irmão, existe algo na mente das crianças. Isso é a mesma coisa, porque existe uma ação no cérebro que causa vício. Deixa eu falar para você, por isso que as pessoas hoje, elas não conseguem se desprender desse celular, porque a mente ela está viciada. É a mesma coisa que você entregar, por exemplo, cocaína, maconha, outra droga para uma criança. A mesma coisa, por quê? Porque é uma ação no cérebro. E você, veja só, você está entregando na mão das crianças simplesmente tudo que existe de mais imoral. Então eu suplico para você, pai, mãe, por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Não cometa essa loucura. Não entregue um celular para o seu filho. E se eu posso orientar, se você me permite orientar aqui, segundo a maioridade bíblica, quando ali a criança ou adolescente tem uma condição, foi quando Jesus completou 12 anos. Mas a Bíblia nos ensina, até mesmo em relação à idade. Então eu digo para você, acima de 12 anos, eles estão aptos para discernir as coisas. Antes disso, não. Então não faça isso, meu irmão, minha irmã. Não entregue um celular, tablet ou aquilo que é de acesso à internet. Amém? Em nome de Jesus. Mas, queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela traz algo muito poderoso que é ignorado pela maioria dos pais. A Bíblia diz que há uma necessidade de corrigir as crianças, disciplinar as crianças. E a palavra do Senhor, ela diz até mesmo com o quê? A Bíblia fala em varinha. Olha só, a Bíblia fala em vara. A vara, ela não mata. Nós vamos ver no versículo aqui. A varinha, ela não mata o filho. Obviamente, meus irmãos, não é bater na criança, não é espancar a criança, não, em nome de Jesus, não. Mas a correção pela vara. Corrige. O filho, ele precisa ser disciplinado porque é uma ordenança do Senhor. Vejam só o que a palavra do Senhor diz. Provérbios 19, 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Vou repetir. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Se você não disciplinar o seu filho naquilo que ele está errando, se você permitir que ele erre, se você não disciplinar, você está assinando um atestado de morte do teu filho. Por quê? Porque a palavra diz, não queira a morte dele. Então discipline o teu filho. Em nome de Jesus. Discipline, não é, volto a dizer, não é espancar, não é bater. Em nome de Jesus. Agora, a disciplina precisa acontecer. Veja só, eu vou ler mais um texto aqui. Provérbios 23, versículos 13 e 14. O que diz a palavra do Senhor? Não evite, olha só, não evite disciplinar a criança. Ou seja, discipline. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. 14. Castiga você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Queridos irmãos, vocês conseguem compreender? Vejam a profundidade do que diz a palavra do Senhor. Vamos mais um versículo. Provérbios 29, versículos 15 e 17. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Entenderam? Quando a criança ela faz o que ela quer fazer, o que ela diz? Ela envergonha a mãe. Versículo 17. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Você quer ter paz? Então discipline teu filho. Trará grande prazer à sua alma. O filho não é seu. Então você precisa exercer autoridade. Meus irmãos, você precisa ter autoridade sobre o teu filho. É uma autoridade dada pelo Senhor. Você não está inventando isso.
é uma autoridade delegada pelo próprio Deus. Então, cuide do seu filho, corrija, ensine a palavra do Senhor em todo o tempo, ore com ele, leia a palavra do Senhor com ele, esteja junto dele, cuide da herança que Deus te deu, amém? Em nome de Jesus. Queridos, teríamos muito para falar ainda sobre pais, mas nós vamos falar um pouco sobre os filhos. Vejam só o que diz a palavra do Senhor em Efésios 6, versículos de 1 a 3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Meus queridos irmãos, eu fico chocado com aquilo que eu vejo hoje, a relação de pais com os filhos, ou filhos com os pais, filhos que não obedecem aos pais. Obedeça seu pai. A Bíblia não diz, eu só devo obedecer meu pai se meu pai é crente. Não, a Bíblia diz, obedeça teu pai, não importa. O único motivo que você pode não obedecer teu pai, se aquilo que ele está pedindo para você fere a Bíblia, a palavra do Senhor. Único ponto. Único ponto. Então, obedeça teu pai, obedeça tua mãe. Todos nós somos filhos, todos nós temos pais. Então, obedeça o teu pai e tua mãe. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer algo aqui, ainda sobre filhos. Provérbios 6, versículo 20. A palavra do Senhor vai trazer consideração também a respeito disso. Provérbios 6, versículo 20. Diz a palavra do Senhor: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao teu coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Vejam, meus amados irmãos, que nós lemos antes, que os pais, lá em Deuteronômio, têm a obrigação de em todo o tempo no caminho falar para o filho. E aqui está dizendo, filho, lembra daquilo que teu pai falou. Olha que poderosa a palavra se completando aqui. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer algo aqui. Temos várias passagens, mas eu quero só mostrar para os amados irmãos como Deus, ele olha para você, para nós que somos filhos, e quando nós erramos com os nossos pais. Vejam, por exemplo, nós vamos ler agora o que acontece quando o filho, ele zomba do seu pai. E isso, me perdoem aqui, mas hoje parece que é meio comum os filhos zombarem dos pais. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 30, versículo 17. Vamos lá, acabei abrindo o lugar errado. Provérbios 30, versículo 17. O que acontece, meus queridos? Nós precisamos ter um temor muito grande da parte do Senhor na nossa vida. Provérbios 30, 17. Diz o seguinte: os olhos, vejam só, os olhos de quem zomba do pai, e zombando, nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Palavra forte. Queridos, é uma palavra forte, mas é assim que Deus vê. É assim que Deus enxerga. Amém? Isso aqui, meus amados irmãos, veja só o que Salomão está trazendo aqui. Você que zomba do seu pai, zomba da sua mãe, você é digno de ter os olhos arrancados e jogados aos abutres. Entenderam, meus amados irmãos? Como isso é sério? Nós devemos tratar os nossos pais com honra, honrá-los em todo o tempo, cuidar deles. O que muitos filhos estão fazendo hoje? Estão, me perdoem pelo termo aqui, mas jogando os pais a um asilo e deixando os pais à própria sorte. Lembre-se que quando você era pequenininho, o seu pai e sua mãe cuidaram de você. Eles cuidaram de você. Agora chegou a vez de você cuidar deles. Então cuide do seu papai, cuide da sua mamãe, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Vejam só, meus amados irmãos, em Êxodo 21:15, tem uma passagem muito poderosa também, que fala, por exemplo, o que acontece com alguém que agride o seu papai ou a sua mamãe. Então, Êxodo 21:15, a palavra do Senhor vai nos dizer: quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Outra palavra muito forte essa passagem aqui.
mas era a lei de Deus. Mas o Deus, ele te olha assim: se você agride o seu pai, se você agride a sua mãe, para Deus você está morto. Então é necessário cair no arrependimento e pedir perdão a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que existem hoje, nos dias que estamos vivendo, muitas dificuldades no relacionamento dos pais com os filhos. E a própria palavra diz isso, que nos últimos dias, pais se levantariam contra os filhos, filhos contra os pais matariam filhos, filhos matariam pais. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor, entender o que está acontecendo, porque Jesus está vindo. Meus amados irmãos, nós tratamos aqui, nessas últimas 4 semanas, de profundas considerações, teríamos muito mais. Isso aqui são assuntos de horas e horas para nós conversarmos, à luz da palavra de Deus, o que o Senhor quer nos ensinar. Então, meus queridos irmãos, que você possa ter a tua família baseada na palavra de Deus. Os cônjuges baseados e vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Não manchem o leito. Cuidem dos filhos que não são herança tua, é herança de Deus. Deus entregou para você cuidar. Filhos, cuidem dos seus pais, em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, foi um tempo precioso, foi um tempo poderoso. Vá para a palavra do Senhor. Se você tem dúvida, vá para a palavra do Senhor. Mas para você, eu peço para você, papai e mamãe, cuide do seu filho. Cuide do seu filho. Ensine o temor do Senhor nas suas vidas. Ensine o temor. Que eles possam ter a devida reverência ao Senhor. Ir para a casa de Deus, para a igreja, precisa ser com reverência. Não é brincadeira. Não é local de brincadeira. Então, meus amados, ensine os seus filhos a andar no caminho do Senhor, para que lá na frente não se desviem em nenhum momento. Amém? Queridos irmãos, nós estamos encerrando aqui. Que o Senhor Deus possa abençoar os seus casamentos, as suas vidas, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Pai, em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, ó Pai, e as doces e eternas consolações estejam com toda e amada igreja, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém, meus amados. Paz do Senhor Jesus.